Ardentemente eu desejei comer convosco esta Páscoa, antes de ir sofrer a morte. Queridos irmãos e irmãs, vivenciando a partir de hoje o Tríduo Pascal, Jesus nos convida ao seu exemplo. Nesta quinta-feira santa, estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a reflexão deste dia, vamos acompanhar o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, está no capítulo 13, versículos de 1 a 15. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegava a hora de passar deste mundo ao Pai, depois de ter amado os seus do mundo, amou-os até o extremo. Durante a ceia, quando o diabo tinha sugerido a Judas Iscariotes que o entregasse, sabendo que o Pai havia posto tudo em suas mãos, que tinha saído de Deus e voltava a Deus, se levanta da mesa, tira o manto e, tomando uma toalha, cinge-a. A seguir, põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a secá-los com a toalha que tinha cingido. Chegou a Simão Pedro e lhe diz: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: O que faço não entendes agora, o entenderás mais tarde. Pedro replica: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se não te lavar, não terás parte comigo. Diz-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Responde-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois o resto está limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Conhecia aquele que iria entregá-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, pôs o manto, reclinou-se e lhes disse: Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor e dizeis bem. Portanto, se eu, que sou o Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo, já para que façais o que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos mostra que a verdadeira liderança é servida com humildade. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para limpá-la com banho de água e com a palavra e consagrá-la. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 26. Queridos irmãos e irmãs, pelo batismo temos a purificação, a consagração. E pelo amor do Senhor, que propõe humildade e humilhação ao se abaixar, ao servir, numa atitude de purificação espiritual representativa, naquele lavar os pés dos discípulos, no exemplo de filiação maior do que a cortesia, no ato expressivo, para que sejam todos imitadores do seu pleno e verdadeiro amor. Como cita o evangelista, depois de ter amado os seus, amou-os até o extremo. Numa inversão extraordinária de papéis, o que acontecera de inusitado. O Mestre, é Ele quem se abaixa para lavar os pés, como faz com os discípulos e faz hoje e sempre fará com todos nós. Mas somos movidos pela surpresa aparente e não reconhecemos a necessidade de fazer o mesmo. O exemplo, ele arrasta, mas é preciso abrir-se a esse chamado de forma sublime. Sublime a forma de obediência. O exemplo se dá em meio à sua entrega total, naquela ceia última, derradeira.
onde o ódio daquele que o trai não será maior do que o amor daquele que se sacrifica. Jesus é o exemplo perfeito e a resposta para as nossas inquietações, quando estamos em dúvida sobre a necessidade do vinde ver, vinde servir. O exemplo é a sintonia, é a proposta significativa ao chamado que nos fora feito. Esta é a resposta, este é o sinal. Queridos irmãos e irmãs, hoje iniciamos o Tríduo Pascal com a Santa Ceia, com o lava-pés e tantos outros exemplos e sentimentos vivenciados pelo Senhor, que se prepara para a morte, mas que será glorificado em Deus na ressurreição. É o dia da unidade, em torno do mistério da Eucaristia e a sua instituição, a perfeita comunhão do humano e do divino. O cálice da bênção e o pão da salvação se transformam para nós na presença valorosa do céu, em nosso coração, em nossa vida, em nosso meio. O exemplo de escravo por toda a humanidade, que se dignou a assumir a condição humana na mais expressiva forma do servir. Senhor, banha-nos com teu exemplo de amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Cristo eterno sacerdote, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo, para anunciar aos cativos a libertação, supliquemos hoje e sempre humildemente, dizendo: Senhor, tende piedade de nós. Vós que subiste a Jerusalém para sofrer a paixão e assim entrar na glória, conduzi vossa igreja à Páscoa da eternidade. Senhor, tende piedade de nós. Vós que, livrado na cruz, deixaste a lança do soldado vos transpassar, curai as nossas feridas. Senhor, tende piedade de nós. Vós que transformaste o madeiro da cruz em árvore da vida, concedei de seus frutos aos que renasceram pelo batismo. Senhor, tende piedade de nós. Vós que, pregado na cruz, perdoastes o ladrão arrependido, perdoai-nos também a nós, pecadores. Senhor, tende piedade de nós. Hoje, neste dia em que vivenciamos esta cena linda, maravilhosa do exemplo de Jesus no lava-pés, peço ao Senhor que banhe cada um de nós com as águas que são fonte de vida, com o exemplo do servir, por todos os voluntários, por todos aqueles que assumem a missão na igreja, pela renovação das promessas sacerdotais de nossos queridos padres, de nosso bispo, de todos os nossos queridos sacerdotes que, por meio do exemplo de Cristo, seguem num caminho reto de justiça, de esperança, de luz. Rezo pelo Padre Rodolfo, rezo pelo Frei Pedro, rezo pelo Bispo Dom Ducênio, por todos os nossos amigos e irmãos que são mais do que sacerdotes, são bênçãos em nossa vida. Também ao Padre Israel, a quem chegou há pouco tempo para servir conosco na caminhada, na missão, e todo o clero, toda a igreja do povo de Deus. Rezo por todos aqueles que precisam ser banhados neste amor do Senhor e receber as suas curas, tranquilizar os seus corações e aprofundar cada vez mais no sentido valoroso do amor de Deus. E hoje, de forma especial, rezo e peço muitas bênçãos, muita sabedoria, muita luz no crescimento espiritual e físico da minha pequena filha, Ana Adália, seus 8 anos, enriquecidos por sua graça, por sua esperteza, por sua alegria, seja ela fonte de vida junto conosco e esperança cada vez mais de crianças que recebem do Senhor o deixai vir a mim.
Rezo também pelo aniversário do Dr. Gonçalo, de Marcelo Leal, de Rildo e de Rosana Diogo, uma amiga de longas datas em Guarabira. Queridos irmãos, queridas irmãs, nos colocando no amor do Senhor, que se entregou como exemplo para todos nós, rezemos uns pelos outros, façamos os nossos pedidos e preces. A paz e a alegria florescem quando escolhemos o sacrifício pessoal em prol dos outros. Nesta meditação quaresmal, quero pedir a Deus muita luz para o meu servir, o servir de minha esposa, o servir de minha família e de todas as famílias que se abrem ao amor do Senhor. E juntos possamos dizer: Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, amar-vos acima de tudo é ser perfeito. Multiplicai em nós a vossa graça e concedei aos que firmamos a nossa esperança na morte do vosso Filho, alcançarmos por sua ressurreição aqueles bens que na fé buscamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fiquemos em paz, que possamos ir em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.